Paris, 1789. Começo da Revolução Francesa. Havia uma garotinha de apenas 13 anos chamada Sophie. Ela estava procurando na biblioteca de seu pai alguns livros aos quais lhe despertava curiosidade. Acabou então por achar um livro chamado História da Matemática, cujo autor chamava-se Montucla. Lendo o livro, ela se impressionou com o conto de Arquimedes, o maior matemático da história. Ele morava em Siracusa, que naquele momento estava sendo atacada por Roma. Ele estava concentrado em um problema matemático que envolvia círculos. Um soldado romano então chegou até Arquimedes e disse que lhe prenderia. Arquimedes, de tão concentrado, não percebeu que a cidade estava sendo invadida. Então ele ignorou o soldado. O soldado, enfurecido, decidiu agir na violência. Arquimedes então lhe proferiu o que viria a ser suas últimas palavras. "Faça o que quiser comigo, mas não perturbe meus círculos." Então, o soldado o matou. Sophie ficou perplexa e se perguntou: como pode um homem ficar tão fascinado por um assunto ao ponto de morrer por isso? É exatamente essa a questão que nós vamos investigar hoje. O que realmente é a matemática? Vamos também tentar entender essa divergência que existe entre aqueles que estudam matemática. De um lado, nós temos os estudantes do país, onde a maioria diz que odeia matemática. Bom, é até engraçado, porque lá nos meados de 400 d.C., Santo Agostinho descreveu a matemática que os astrólogos da época usavam como fruto de um pacto com o diabo para confundir o espírito e confinar os homens nos limites do inferno. Quem já teve uma aula de matemática maçante certamente entenderá o que ele estava querendo dizer. Vamos analisar duas notícias aqui. A primeira diz o seguinte: a avaliação mostrou que 94% dos alunos do nono ano têm conhecimentos abaixo do adequado tanto em matemática quanto em ciências naturais. Já a segunda notícia, ela nos diz que, problemático, 96% dos alunos formados do estado não sabem resolver a equação de primeiro grau. Certamente temos um problema aqui. E basicamente, como eu não saio de casa para sair vendo o que as pessoas acham de matemática, eu literalmente pesquisei pela palavra matemática na barra de pesquisa do Twitter, só para ver o que as pessoas falavam sobre. Os comentários são bem assim, Odeio quem criou a matemática. Odeio matemática com todas as minhas forças. Matemática é a matéria mais chata e insuportável que existe. Vou criar uma petição para acabarem com a matemática de vez. No geral, as pessoas só falam que odeiam e Por quê, velho? Por quê? Nem vou ler isso aqui, não. Esses são só alguns exemplos, mas no geral é bem assim mesmo. Então, de um lado, enquanto a gente tem essa massiva quantidade de pessoas que não tem química mesmo com a matemática, do outro lado, nós temos pessoas que morreriam e até morreram por essa área do saber. Elas descrevem a matemática quase como um encontro com Deus. Eu percebi que a galera que fala que odeia matemática é justamente porque acha difícil compreendê-la. E eu acredito que é porque a maioria dos alunos é ensinado por pessoas que não sabem o que é matemática, não gostam de matemática e não fazem matemática. Isso acaba por desestimular o aprendizado na hora de passar esse ensinamento. Porque fica sempre naquele tipo de ensino mecanizado, fazendo aquele monte de problemas nada a ver. Bom, a gente pode pegar como um exemplo, aqui de cabeça, Joãozinho comprou 500 melancias e deu pi quintos para Maria. Quanto ela recebeu? Próximo. Sim, eu quero 500 melancias. O quê? 500 melancias? 500 melancias. Quantas melancias mesmo? 500. What the fuck? Quer saber? Foda-se esse emprego, eu não sou pago por isso não. Oh my! E ainda desestimula o aluno porque ele fica naquela rotina de fórmulas, cálculos, regrinhas e aquele monte de blá blá blá. E ele simplesmente não entende o porquê ele tá fazendo aquilo. Mas hoje, meu jovem, eu vou te apresentar uma nova visão da matemática. Não que você vai ficar depois desse vídeo, o objetivo nem é esse. O objetivo aqui é literalmente só apresentar o que é matemática. E literalmente compartilhar o que eu entendo disso com você. Beleza, vamos começar pelo princípio. Só deixa eu avisar aqui que a matemática foi ganhando novos significados com os tempos aí, porque ela já existe há milênios. Mas a gente vai analisar como que ela surgiu de acordo com as melhores teorias históricas e antropológicas que a gente tem aqui.
Noções primitivas relacionadas com os conceitos de número, grandeza e forma podem ser encontradas nos primeiros tempos da raça humana. Vislumbres de noções matemáticas se encontram em formas de vidas que podem datar, sim, milhões de anos antes da humanidade. Darwin observou que alguns animais superiores possuem capacidade de distinguir número, tamanho, ordem e forma. Basicamente, rudimentos de um sentido matemático, o que indica que não são propriedades exclusivas da humanidade. Experiências com corvos, por exemplo, mostraram que pelo menos alguns pássaros podem distinguir conjuntos contendo até 4 elementos. Nice! A princípio, as noções primitivas de número, forma e grandeza estavam muito mais relacionadas com contrastes do que com semelhanças. Por exemplo, se você vê a foto desse lobo, com certeza você vai ver que é diferente, por exemplo, se eu te mostrar essa alcateia. Ou como, por exemplo, a desigualdade entre um peixinho dourado e uma baleia. Ou a dissemelhança entre a forma redonda da lua e um pinheiro. Gradualmente foi surgindo dessa massa de experiências a ideia de analogia, a percepção de que há analogia. E basicamente dessa percepção de semelhanças nasceu o que a gente conhece como ciência e matemática. As próprias diferenças, na verdade, indicavam semelhanças. Vamos dar um exemplo. O contraste entre um lobo e uma alcateia, um carneiro e um rebanho, uma árvore e uma floresta, sugerem que um lobo, um carneiro e uma floresta têm algo em comum, a sua unicidade. Do mesmo modo, se observaria que certos grupos, como os pares, podem ser postos em correspondências um a um. As mãos, os pés, olhos, orelhas, narinas. É improvável que isso tenha sido a descoberta de um único indivíduo ou uma tribo. É mais provável que a percepção tenha sido gradual. As teorias indicam que essas noções primitivas matemáticas desenvolveram-se na cultura do homem tão cedo quanto o próprio fogo, mais ou menos uns 300 mil anos. Que o desenvolvimento do conceito de número foi um processo longo e gradual é sugerido pelo fato de que certas línguas, o grego inclusive, conservaram na sua gramática uma divisão tripartite, entre 1, 2 e mais de 2. Já que nossos mais antigos antepassados, eles contavam 1, 2 e muitos, eles não tinham o que era depois do 2. Justamente por isso que a nossa linguagem faz a distinção em primeira, segunda e terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Outro fator contribuinte para o desenvolvimento da contagem foi nossos fatores anatômicos. Nós temos 10 dedos. E assim como Aristóteles observou há muito tempo, o uso hoje difundido do sistema decimal é apenas resultado do acidente anatômico de que quase todos nós nascemos com 10 dedos nas mãos e 10 nos pés. O homem se difere dos outros animais de maneira mais acentuada por causa da linguagem, cujo desenvolvimento foi essencial para que surgisse o pensamento matemático. No entanto, palavras que expressam ideias numéricas apareceram lentamente. Sinais para números vieram antes de palavras para números, pois é muito mais fácil fazer várias marcas num pedaço de pau do que estabelecer uma frase bem formalizada sobre um número. Se o problema da linguagem não fosse tão difícil, talvez os rivais do sistema decimal tivessem ganhado mais progresso. A base 5, por exemplo, foi uma das que mais deixou o registro escrito palpável, mas quando a linguagem se tornou comum, o 10 já era o que predominava. Um exemplo, o número 13 não é descrito como 3 e 5 e 5, como 3 e 10. A tendência da linguagem é se desenvolver do concreto para o abstrato. Por exemplo, a gente mede com palmos um cavalo, com pés a distância de um avião até o chão, e polegadas, por exemplo, para medir uma TV. Então a gente já falou que a maioria das pessoas odeiam matemática, falamos das origens primitivas da matemática. Agora faltou responder, o que é matemática? Basicamente, a resposta rápida é a seguinte: matemática é jocho. Matemática é o quê? Matemática é jocho. Jocho. Mas o que é jocho? Acalme-se, jovem, a gente já vai chegar. A matemática veio da expressão do grego ta matemata, que significa coisas que ganhamos tomando. Mas o tomar nesse sentido está muito mais para pegar o que já temos. Então matemática significaria conhecer o que você já sabe, ou aprender o que você já sabe. Calma aí, eu sei que se você pesquisar na Wikipédia vai aparecer algo mais ou menos do tipo inclinado a aprender. Mas um detalhe que a gente precisa se atentar é o seguinte: havia um grego naquela época que deu uma mudada na expressão tamatemato, que por causa de um paradoxo um tanto quanto interessante. Esse grego nada mais é do que o Platão. Ele escreveu um livro chamado Menon, e esse livro é um diálogo. Ele estava basicamente falando com Sócrates a respeito da virtude. E em uma das partes do livro eles chegam em uma indagação.
em uma indagação sem resposta. Eles buscavam entender o que é virtude e se ela pode ser ensinada. Então, a ideia proposta foi: seja lá o que a virtude for, é possível dizer que a gente só aprende porque antes a nossa alma já teve acesso ao algo que desejamos conhecer. Portanto, os conhecimentos são inatos, já estão tudo aqui dentro. Basicamente, isso aí gerou o paradoxo de Menon. E em poucas palavras diz o seguinte: para conhecer algo é preciso ser capaz de identificá-lo. E para identificar algo é preciso já o conhecer. Resumindo, a ideia central seria: só podemos aprender aquilo que já sabemos. Ou tá matemata. Ou matemática. Ok, eu sei. Vocês estão me distraindo. Voltando ao ponto. Yoshioka, de um grande matemático, ele também foi um filósofo. E ele buscava entender o que era a matemática. E após vários pensamentos, ele chegou na proposição de que a matemática é sobre Jocho. Jocho seria algo como encontrar-se consigo mesmo, com seu verdadeiro eu. Encontrar seu rico universo interior. No caso, seu Jocho. No século XIX, havia um famoso matemático chamado Kummer. Mas ele não era tão bom em lidar com números simples. Certa vez ele estava dando uma aula e ele colocou no quadro 7 vezes 9. E ele ficou preso muito tempo tentando calcular isso. Então ele disse: o que é 7 vezes 9? Um dos alunos então falou: é 61. O outro disse: é 69. O câmera então disse: acalmem-se, senhores. Não pode ser 61 e 69, tem que ser um ou outro. Isso era pra ser uma piada. E sim, as piadas do século XIX são uma merda. Vamos ficar apenas com a ideia central do que a gente precisa disso. Matemática não é sobre números. Ela é um ato criativo infinito. Resumindo muito, se você quiser fazer matemática, basta você pegar um problema, não precisa ser difícil. Concentre-se nele, não olhe as respostas, não trapaceie consigo mesmo. Continue pensando sobre o problema até você achar o caminho. Matemática é sobre usar sua imaginação para resolver dificuldades, é sobre concretizar sonhos, é sobre liberdade, é sobre resolver uma necessidade própria ou uma necessidade do próximo. Literalmente é isso que nos faz levantar da cama todos os dias, cumprir um objetivo, realizar um sonho, conquistar uma liberdade, realizar o desejo de ser livre. É isso que nos faz ser humanos. É isso que nos torna humanos. Eu realmente não consigo entender quem diz que odeia a matemática. Sendo que em meio a um mundo tão destruído, uma ferramenta que pode ser usada para curar essas feridas, para melhorar o mundo de alguma forma, não me parece uma ideia tão ruim, sabe? Um matemático não passa de uma criatura mundana que vive dentro do seu próprio mundo mágico, onde lá ele se encontra com uma beleza infinita e potencial para a solidão infinita. Por mais agradável que seja se socializar com amigos, a solidão do mundo matemático ainda é um tema agridoce, onde se encontra mistérios, desafios e relações lógicas que é de explodir a cabeça. E no final não vai ter ninguém para te parabenizar. Afinal, só existe você nesse mundo. E é tão enervante e assustador como tudo é isolado, mas é exatamente isso que torna a matemática bonita. O fato de você desvendar o desconhecido, quebrar paradigmas e dogmas que são falsos e as pessoas cegamente aderem, é a possibilidade de se enxergar uma parcela mesmo que mínima da verdade. E pra mim, é justamente isso que torna a matemática tão útil e tão bela. E por isso eu afirmo que, sim, eu amo matemática, pois no fundo, todos nós nascemos para sermos matemáticos. Bom, é isso. A gente se vê. Falou. Alguns momentos depois... Oi, me vê aí piquintos de 500 melancias? De novo. Você vai querer, então, piquintos de 500 melancias. É isso mesmo? Yes! 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 Entendi. No! No! No!